Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Lula, que voltou com o imposto para os pastores, meu amigo. Não é mole não. É lógico, a gente sabe, o objetivo do Lula é arrecadar o máximo possível, punir as pessoas que foram contra ele e beneficiar quem esteve do lado dele na cadeia, né? Aquele negócio, é o padrão do Lula, mais imposto. Vamos entender o que aconteceu aqui com o imposto de pastores. Essa notícia foi sugerida por Xandão, o Lex Luthor. Abraços para o Carlos de Passos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Bolsonaro, em agosto de 2022, tinha, através do secretário de Receita, tinha instituído uma prática que, em obediência ao artigo 150 da Constituição, não cobrava imposto em cima de uma espécie de salário de pastor. Eles não chamam de salário porque não é uma relação de emprego entre a igreja e o pastor, né? Mas é um dinheiro que o pastor recebe da igreja ali pelo serviço que ele presta ali de fazer o rito lá e coisa e tal. Então, veja, a Constituição aqui, ó, no seu artigo 150, o artigo 150 da Constituição é justamente das limitações do poder de tributar. Então aqui fala um monte de coisa que o governo não pode botar imposto. E aí o item 6 aqui, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios, aí inciso 6º, instituir impostos sobre. Aí vem algumas coisas aqui, ó, patrimônio, renda, os serviços uns dos outros. Ele quer dizer que não pode fazer imposto, por exemplo, o Estado não pode colocar imposto sobre a prefeitura, ou o governo federal não pode cobrar imposto do Estado, do governo do Estado, né? Então os entes da federação não podem cobrar impostos uns dos outros. Aí logo o item B aqui, ó. Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Ou seja, você não pode cobrar imposto de entidades religiosas. Ponto final. E é isso daí. Agora, até onde que vai isso, né? Aí que tem essa história toda que vai um monte de entendimento diferente, né? Ah, mas a igreja tem que pagar IPTU? Não, não tem que pagar IPTU. Tá aqui, ó, não pode cobrar imposto de entidade religiosa. Ah, mas a empresa tem que pagar ICMS? Não, não tem que pagar ICMS, não tem que pagar nada. Tá aqui, ó, não pode ter imposto sobre igreja, né? Isso aqui tá desde a Constituição. Se você concorde ou não concorde, tá lá na Constituição, né? Enfim, e aí o que aconteceu, né? Havia o entendimento que esse salário pago para o pastor ou para a pessoa que faz o culto ali na igreja não pagaria imposto de renda, porque, de novo, né, é uma instituição religiosa, não paga imposto de renda, perfeitamente válido isso daí. Só que é o que eu falo para vocês, sempre tem questionamento nessas coisas, né? Porque fica a Receita de um lado querendo arrecadar o máximo possível e o pessoal questionando que não, porque é proibido você cobrar imposto de igreja, né? Enfim, o Bolsonaro lançou em agosto de 2022 uma instrução normativa na Receita, ou seja, a Receita reconheceu que não tinha que cobrar imposto de renda disso daí, né? Então eles chamam aqui, ó, como é que é o nome? Prebendas, que é o nome do negócio. É um tipo de remuneração especial pelo qual as igrejas e instituições religiosas pagam os pastores e demais lideranças, né? Não são considerados salários, mas um tipo de pagamento em face do mister religioso e subsistência e coisa e tal, né? E a grande questão é essa, né? Isso paga imposto ou não paga imposto? Não, não paga aqui, o artigo 150 da Constituição, não pode cobrar imposto de entidade religiosa. Mas enfim, o Bolsonaro deixou isso claro na Receita. Isso já é garantido, esse direito já é garantido aos pastores pela Constituição. Bolsonaro apenas tornou isso claro na Receita para evitar essa briga de ficar o pessoal entrando na justiça, pô, não tem que pagar, ou tem que pagar, ou não sei o que lá, né? Pois bem, entrou o governo Lula, né? E o governo Lula, o grande objetivo do governo Lula é roubar o máximo possível a sociedade. O Lula é um corrupto, todo mundo sabe disso, tem todo o interesse do mundo em aumentar o tamanho do Estado para ele poder roubar mais. 30% de muito dinheiro é melhor do que 30% de pouco dinheiro, né? 30% é a comissão que o PT costuma cobrar aí de corrupção nos negócios do Estado. Então, o PT quer aumentar muito o tamanho do Estado para, né, conseguir roubar muita coisa. Esse é o objetivo do Lula. A população que se ferre, as igrejas que se ferrem. Os pastores que votaram no Lula, esses fazem o L. Faz o L aí, pastor que votou no Lula. Mas, infelizmente, a maior parte dos pastores não votou no Lula e vai estar sendo prejudicado do mesmo jeito com essa história aí, né?
Então essa é a ideia, mais imposto. O governo Lula é um governo que está aí para arrecadar, para usar a sociedade mesmo, para roubar o máximo que puder da sociedade e foda-se. Por que isso? Porque é o que eu falo para vocês, o grande objetivo desse governo Lula 3 é a vingança. O Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu da cabeça do Lula. Ele está, né, numa missão para punir todas as pessoas que foram contra ele, que botaram ele na cadeia, e isso inclui todo o povo brasileiro, e ele quer premiar as pessoas que ficaram do lado dele quando ele estava na cadeia. O referencial do Lula é só a cadeia, ele não saiu da cadeia ainda. Na cabeça dele está a cadeia ainda lá, ele sentadinho no quarto lá em Curitiba, do mesmo jeito, ele nunca conseguiu superar isso. Então ele está fazendo aqui mais uma punição para igrejas, justamente porque igrejas ficaram muito mais para a direita, penderam mais para a direita, e aí o Lula quer punir todo mundo que não foi amigo dele, né? É lógico, os deputados da bancada religiosa entenderam isso como uma afronta. Isso aqui não foi diretamente uma ação do Lula, nem diretamente uma ação do Haddad, mas está na cara que tem esses dois por trás, né? O pessoal da Receita Federal não ia da cabeça deles fazer uma lambança desse tamanho. Sim, é uma lambança, porque o que vai acontecer? Isso aqui vai predispor um monte de gente contra o governo Lula, né? Então, lembra que o Lula estava falando que queria se aproximar se aproximar do pessoal dos padres, se aproximar dos pastores, né, ficar mais próximo da religião e coisa e tal? Pois é, Lula, boa sorte agora, né? Você vai ter realmente uma tarefa mais difícil agora de se aproximar desse pessoal, né? E aí muita gente fala assim, mas Peter, você não acha um absurdo dar isenção para igrejas? E por que não tem isenção do outro lado? Não, olha só, eu sou contra imposto, qualquer imposto. Eu jamais vou falar, não, mas tem que cobrar dele porque está cobrando de mim também. Não, não, não. O correto é falar, não tem que cobrar de mim porque não cobra deles. Meu corpo é meu templo. Eu tenho a minha própria religião. Eu sou um peterano. Eu tenho a religião do Peter. Então o seu próprio corpo é a sua religião, por isso que eu não preciso pagar imposto. Eu pago de vez em quando só para não ser cobrado pela Receita, porque esse pessoal é meio violento, usa armas e coisa e tal, mas o meu entendimento é que a minha religião, que é o meu corpo e tudo que eu pertenço aqui, é um templo. Então se encaixa aqui no inciso B aqui, na linha B do artigo do inciso 6º aqui da coisa. Então o que você tem que lutar é para você não pagar imposto também. Jamais aponte alguém que fala, fulano não paga imposto, tá errado. Não, não, ele tá certo, quem tá errado é você que tá pagando imposto, e você que tá errado, você que tá dando dinheiro pra máfia, né? Se ninguém desse dinheiro pra máfia, a máfia ia ter muito menos poder de fazer as coisas do que do que tem hoje. Então, errado é quem paga imposto, não é quem só nega, e não é quem tem direito de não pagar imposto também. Então, parabéns aos pastores, eu acho que isso tem que se expandir. Todo mundo tem que ter isenção com base em religião, né? Enfim, Mahatma Gandhi já dizia, cada pessoa é uma religião diferente. É isso daí, cada pessoa tem a sua própria religião. Mesmo que você se diga católico, o seu entendimento ali do catolicismo é um tiquinho diferente do seu colega e coisa e tal. Cada um de nós é uma religião, todos nós somos isentos de impostos, no final das contas, né? Mas essa briga é uma briga grande, então não sei se vale a pena comprar ela com o governo, é cheio de gente armada no governo, é meio perigoso isso, né? Mexer com o governo, Comando Vermelho, PCC, é arriscado, você pode acabar morto, então eu prefiro deixar para lá e pagar o imposto. Enfim, aqui, os deputados da bancada evangélica já estão entendendo como uma afronta, né? E pode ter sido uma afronta do Lula mesmo, né? Brigando com eles, por quê? Porque o Lula sabe que esse ano não consegue aprovar nada no Congresso. Está tentando cavar um acordo com esse pessoal para fazer a devolução disso daí, talvez com eles aprovando e coisa e tal. Só que tem um problema, né? Por quê? O que aconteceu? Qual foi a justificativa da Receita para voltar a cobrar esse imposto? Porque lembra, a Receita tinha uma instrução normativa que dizia que não era para cobrar esse imposto. Aí o pessoal da Receita não falou assim que o Haddad mandou ou o Lula mandou, tentaram tirar o Haddad e o Lula da parada e disseram que tinha um acórdão do TCU que tinha recomendado que cobrasse esse imposto porque a decisão do Bolsonaro teria sido ilegal lá atrás. Só que aí o TCU é um tribunal do Congresso, vocês sabem, né? O TCU, embora tenha o nome tribunal, ele é ligado ao Legislativo, é ligado ao Congresso. Então ele é dirigido por pessoas ligadas a parlamentares, e o pessoal rapidamente percebeu que ia feder esse negócio. Aí o Tribunal de Contas já afirmou aqui,
por meio de nota oficial, que o processo que avalia a eficácia e tal, que o caso foi citado pela Receita Federal como justificativa para a derrubada da norma, o TCU negou ter sido responsável pela decisão do fisco que determinou isso daí. Ele disse que o processo apenas avalia a eficácia da isenção fiscal, não proíbe essa isenção, não mandou parar a isenção de forma alguma, né? Aqui, ó. Segundo a Corte de Contas, ainda não há qualquer decisão sobre a legalidade e legitimidade do benefício fiscal. O processo foi instaurado a partir de uma representação do Ministério Público junto ao TCU, que solicita a apuração de possível desvio de finalidade nesse benefício. Mas no final das contas, não tem decisão nenhuma. E agora que essa coisa foi para o ventilador, duvido que eles vão ter decisão para cortar isso daí, né? Ou seja, ficaram no pior dos mundos, né? Essa decisão é amparada na Constituição, o benefício dado pelo Bolsonaro é amparado na Constituição, e a única justificativa que a Receita tinha para cancelar esse benefício era esse parecer do TCU, que o TCU falava, não falei isso aí não. Agora vai ter que rolar um PAD lá da Receita, do cara da Receita que tomou essa decisão, porque ou foi o Haddad que mandou ele tomar a decisão, aí é outra história, manda essa encrenca pro Haddad e pro Lula, ou então essa pessoa cometeu um erro, né? Um erro absurdo ali. A Damares está lembrando aqui que é lógico que a perseguição viria, né? Todo mundo sabia que a perseguição viria. A gente sabe disso. O governo Lula é o governo da vingança. Se você não foi lá na cela do Lula dar para o Lula enquanto ele estava preso, você faz parte dos inimigos do Lula que vai ser punido pelo governo dele. Se prepara, esse governo do Lula é o governo da vingança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.